Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 450. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu. Numa segunda-feira, né, Ana? Segunda-feira à noite. Que coisa, Que né? maravilha, né? Não tem nada melhor numa segunda-feira à noite do que ver o Corinthians perder do Juventude. Realmente é o que eu pedi pra minha segunda-feira. Assim. Nesse frio ainda, né? E jogar uma bolinha terrível, né, Gibson? Exato. Pra perder pro Juventude tem que jogar uma bolinha terrível, né? É impossível jogar bem e perder pro Juventude, né? Enfim. Estamos gravando esse podcast 450 aqui logo depois dessa derrota, né? 2-0 para o Juventude fora de casa. A gente já tinha alertado, né, Ana? Uhum. De jogar lá no fora de casa contra o Juventude é difícil, é complicado. O Corinthians normalmente se dá mal e se deu mal de novo. Mas a gente tem que falar também da semana passada, né? A gente estava gravando na segunda. Semana passada teve o jogo da Copa do Brasil, a classificação jogando no estádio do adversário, do 100 Mundial, que ainda reverbera lá na Barra Funda. E tem o impeachment aí do presidente, do Augusto Melo, no sábado, e muito mais coisa, né? Contratação, enfim, muita coisa para comentar aqui. A nota ruim fica esse jogo, né? O Corinthians no Brasileiro vem fazendo uma campanha terrível até agora, né? Já são 10 jogos sem ganhar seguidos, né? Ou, quer dizer, 10 jogos com uma vitória apenas, né? Nos últimos 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem apenas uma vitória. Fora de casa ainda. 13º lugar, 22 pontos, 38% de aproveitamento. Pelo aproveitamento e pela pontuação, a posição do Corinthians não muda, é essa mesmo. A nossa sorte é que esse ano tem muito time ruim no Campeonato Brasileiro, senão a gente já estaria no Z4, né, Gibson? Olha, com certeza. Se fosse só pelo nosso desempenho, tava merecendo estar no G4, né? Agora... Z4, Agora, a nossa sorte é que tem gente pior que a gente, né? E por enquanto, né? Enfim, temos um turno inteiro pra jogar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E alguns times já começaram a melhorar bastante, né? Subiram de produção, estão se mexendo aí. E o Corinthians patinando, né, Dudu? Pois é, né? O Corinthians não consegue fazer a pontuação necessária em casa, menos ainda fora de casa. Tem alguns times que já se aproximaram, outros que nos passaram. Tem times com jogos a menos ainda. O Corinthians tem que ficar esperto, tem que fazer um segundo turno. Não vou falar muito melhor, né? Porque qualquer coisa vai ser melhor, mas o Corinthians tem que ser mais razoável. O Corinthians precisa ser mais linear no Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa valorizar mais esse campeonato, que, querendo ou não, é o mais importante aqui do nosso país, né? Bom, a situação do Corinthians está ruim, né, Ana, nesse campeonato. Você acha que o Dorival vai tirar alguma coisa aí para melhorar a nossa colocação? Olha, eu acredito que sim, né? Ele mostrou que ele pode tirar mais desse time nas Copas, né? A gente tá fora de um terceiro campeonato, de uma Sul-Americana, né? A Libertadores, então vai ter um respiro agora, não vai jogar todo meio de semana. Então eu acredito que sim. Difícil é eu não sei por que esse time não consegue manter uma motivação de jogar o tempo todo, né? Vamos lá, vamos tentar em casa no sábado com a torcida para ver se a gente consegue recuperar e fazer ponto aí, porque realmente eu acho que a gente não tem time para cair, mas já teve muito time que não tinha time para cair que caiu. Bom, vamos falar um pouco desse jogo rapidamente, né? Porque a gente tem coisa boa para falar ainda nesse podcast. E vamos falar um pouco rápido dessa partida que que acabou de acabar, né? A gente derrota. Você acha que enfim, a derrota passa por isso? Essa falta de ânimo, Ana? Essa falta de intensidade dos jogadores? Ou tem, enfim, mais algum erro? Claro, também teve o desfalque do Memphis e do Carrillo, né? Que se machucaram na Copa do Brasil, vamos falar disso também. Mas, enfim, você acha que ela passa mais pela falta de intensidade da equipe do que pelos desfalques? Olha, obviamente a gente já falou várias vezes aqui que a gente não tem um elenco, a gente tem um time, né? Quando a gente tem os 11 disponível, a gente joga muito melhor. Quando vai precisar de um elenco, de uma cobertura, como foi hoje o caso do Carrillo e do Memphis, a gente tem um desempenho pior. Mas assim, pra mim, não parecia a base do mesmo time que jogou quarta-feira. Nós tivemos essas duas mudanças, mas um meio-campo muito espaçado, não conseguia conectar. Não sei, pra mim, não quero falar que eles não tiveram vontade de jogar,
Mas parecia que tava de ressaca, assim, ainda tava com reverberando a atuação de quarta-feira e parecia que eles iam ganhar do Juventude a qualquer momento, que não é verdade. Eles jogaram a partida, a gente foi lá passear, essa é a verdade, né? Eu não sei se os caras comemoraram demais, né? A vitória de quarta-feira, o time tá cansado, qual foi, mas é impressionante, assim. Né? Você vê até pelo número de faltas, cara. A Juventude fez 20 e tantas faltas, parou o jogo pra caralho. A gente fez acho que 12, 13 na partida, né? Nem pra parar os caras, eu conseguia chegar junto pra parar os caras. Então, assim, aí o Romero entra, enfim, e já é expulso logo de cara uma idiotice. Cara, fica difícil assim, né? É bem duro, bem duro. Mas o time tá com... Assim, foi merecida essa derrota. Não dá pra dizer que, não, sofremos um lance isolado. Não, cara. É duro falar que, pô, perdemos pro time dos rebaixamento, né? E aí é foda. É ponto que não dá pra desperdiçar, né? Aí a próxima rodada vai jogar contra quem? Contra o Bahia, que tá no G4, né? Aí vai querer tirar ponto do Bahia, que tá no G4, em vez de tirar ponto do time que tá no Z4, né? Então, é difícil, né, cara? Como eu falei, né? Tem muito time ruim no campeonato. Um desses é o Juventude, né? Não tava sem ganhar, então, quer dizer, com várias derrotas consecutivas, um ataque terrível, ainda marcou 2 na gente. Já caiu de novo o Dudu. Enfim, para terminar o assunto do Campeonato Brasileiro, o nosso próximo jogo, né, é no sábado, 9 da noite, na Neoquímica Arena, a transmissão do Sport TV e Premiere contra o Bahia, na nossa casa, né, na Neoquímica Arena, contra o Bahia. Ana, no ano passado a gente venceu o Bahia na nossa casa por 3-0, uma partida muito boa do Memphis, 2 gols dele e um do Yuri Alberto. E como é que você está vendo esse jogo? Pensando agora nessa desempenho dessa noite, terrível, né? Sinceridade, o Corinthians sempre vai melhor em casa. Eu vejo uma boa possibilidade, vai ficar até sábado sem jogar, vai conseguir descansar. Não vai ter os retornos, mas pode ter a estreia do Vitinho, né? Se ele estiver já apto em condição. Eu acredito que o Corinthians vai fazer um jogo melhor no sábado do que foi hoje. E acredito que a gente pode ganhar sim do Bahia em casa, mesmo tendo perdido por um time do Z4 e ele estando no G4. Não acho que o Bahia vem fazendo um grande ano assim, acho que dá para ganhar do Bahia assim. O Bahia ainda vai ter o desfalque do Everton Ribeiro, que a gente sabe que é um dos melhores jogadores ali do meia do Bahia, né? Então, o Bahia sem o Everton Ribeiro perde muito também. Vamos aguardar aí, acho que dá para ganhar do Bahia sim. Deixa eu ver se o Dudu chega aqui. Será que vai, Dudu? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok? O som veio. Tá vindo. Vamos lá. E Gibson, como é que você tá vendo esse jogo aí, então, no sábado, 9 horas, na Neoquímica Arena contra o Bahia? Olha, vai ter uns bons dias aí pra descansar. Vai jogar em casa, né? E depois dessa vitória, cara, dessa derrota, né? O time precisa provar alguma coisa. Seria fantástico com uma vitória em casa, apesar de estar jogando com um time lá do G4, mas seria fantástico com uma vitória em casa. Mesmo assim, não me convence, né? Eu sei que a gente vai ter a volta do Memphis e tal, mas o Carrilho faz muita falta nesse... O Memphis, eu não sei se volta nessa partida, não. Não é nessa? Então bom. Ele não volta, não. Ele, enfim, a possibilidade é que, de repente, na Copa do Brasil, no primeiro jogo, talvez só no segundo. Então, veja bem, então é mais difícil, né? Porque nós vai com o Thales de novo, é esse povo que vai jogar. Vai ter talvez o Vitinho, né? Eu não sei se ele vai começar no banco, se ele vai começar de... Aqui no Brasil, geralmente, técnico, o cara chega e põe pra jogar, né? Aqui, mas é meio dane-se, né? Eu tô precisando ser salvo, por favor, venha me ajudar a me salvar. Não, até porque o desempenho do Thales e do Romero, enfim... Sim, não inspira a menor confiança. Mas, enfim, esse jogo não vai ser fácil, não, cara. Mesmo sendo na arena, assim, não tô com a menor esperança de ser um jogo tranquilo, não. Vai ter que suar a camisa e, assim, espero que se redimam de hoje, mas hoje deixou um gosto bem amargo na boca. E sábado à noite, hein, Dudu? Vai estar uma friaca lá na Neoquímica Arena. Você acha que eles vão conseguir suar a camisa mesmo? Vão ter que suar. Acho que não vai estar tão frio quanto estava hoje lá no jogo contra o Juventude. Mas o Corinthians precisa, a gente já vem falando aqui, dar essa resposta. Não adianta fazer 2 jogos muito bons na Copa do Brasil e no Brasileiro vem patinando, vem perdendo pontos à toa, sabe? Vem vacilando. Não dá pra ficar, não, vamos priorizar a Copa do Brasil e ver o que acontece no Brasileiro. Eu acho que tem que ser um pouco ao contrário, né? Meus amigos. Enfim, olhando aqui o histórico do Corinthians contra o Bahia na Neoquímica Arena, né? Até hoje foram 9 jogos, 7 vitórias corintianas, 1 empate e 1 derrota. O detalhe é que é aquela derrota que foi
muito feia, né? Aquele 5-1 em 2023 que a gente levou do Bahia. E tem uma curiosidade, né? Todo jogo contra o Bahia, o Corinthians marca gol. Só que quando marca só um, os resultados não são bons. Teve um empate em 1-1 e essa derrota terrível de 5-1 que eu falei, né? Agora, quando marca mais de 2 gols, aí normalmente o Corinthians ganha. Então, é certeza que o Corinthians vai marcar gol e para ter vitória ele precisa marcar mais de 1 gol para sair com uma vitória contra o Bahia. Pelo menos no histórico está mostrando essa tendência aí contra o Bahia. Enfim, eu acho que o Corinthians tem que mostrar uma resposta, né, nesse jogo, depois dessa partida terrível aí, uma partida muito, muito, muito fraca. Haja festa pelo derby para estar comemorando até agora desse jeito, né? Enfim, e como a gente falou na festa, né, por que estamos em festa, Gibson, então? Porque a gente conseguiu, na mesma semana, eliminar a porcada, ver o time do Jardim Leonor cair e ainda ver os Urubu cair. Porra, foi um meio de semana quase perfeito, né? Aí na Copa do Brasil, né? O Corinthians consegue uma vitória espetacular lá fora de casa, 2-0. No agregado foi 3-0, né? Nos dois jogos, 2 vitórias em gols, em desses jogos de mata-mata, né? Jogos eliminatórios. Aliás, esse ano jogamos 4 vezes contra esse mesmo adversário em jogos eliminatórios, não perdemos nenhum. Não tomamos nenhum gol, aliás, também, né? Nessa Copa do Brasil. Estamos nas quartas, Ana. Como é que você viu esse jogo? Como é que você viu a nossa classificação, Ana? Foi um jogo espetacular. Eu acho que o Corinthians teve muita cabeça do começo ao fim. Dividiu todas as bolas, o que não aconteceu hoje. O Corinthians estava compacto no meio de campo, não deixou quase oportunidade nenhuma para o adversário e ainda conseguiu fazer os gols, né? Então, foi um jogo quase perfeito do Corinthians ali. Fora de casa, que a gente não via há muito tempo, né? O Corinthians fazer um jogo assim fora de casa, desde a final do Campeonato Paulista, que também fez um jogo muito bom. Gostaria que o Corinthians jogasse com pelo menos 70% do que jogou contra o Palmeiras, mas parece que só joga contra o time de verde. Eu não sei o que acontece com o Corinthians. Pois é, tem um adversário favorito, né, Gibson? Pelo menos é o 100 Mundial para nós. Pois é, né? Ainda bem. Deu pra dar uma respirada, mas, cara, eu ainda tô achando. Cara, eu tô broxado de hoje ainda, cara. Já tá passando o efeito de quarta-feira passada. Exato. E você, Dudu, como é que viu a nossa classificação ali contra o 100 Mundial? Olha, era um jogo, a gente estava, todo mundo aqui um pouco nervoso, em função do tamanho, né, do peso do jogo. A gente tinha conseguido uma bela vitória, até tínhamos jogado um bom futebol, mas eu acho que o jogo se moldou muito, que eu achei curioso, assim, que o Corinthians começou pegando mesmo, pegado, indo pra cima, não teve medo do adversário, foi pra cima, mesmo com um resultado favorável. Então foi bacana, assim, de se ver. O Corinthians quebrou esse tabu, que não fazia 2 gols, fazia muito tempo. Ganhamos lá, somos um visitantes indigestos, né? Se eles são pra gente, nós somos mais ainda pra eles. E foi lindo. E o Corinthians até poderia ter se apertado, ter feito um 3-0. Então foi sensacional. Mas o Corinthians precisa mostrar essa garra, essa concentração, essa vontade nos outros jogos. Mas quarta-feira foi sensacional, né? Muita gente não acreditava no Corinthians e nós fomos lá e passamos o carro. Passamos o carro, enfim, foi um jogaço do Corinthians, um desempenho muito acima. A gente tá meio ressabiado, com certeza, porque depois dessa partida ruim que a gente acabou de fazer, né? A gente fica sem saber qual que é o time. O time é o de quarta-feira ou é o time dessa segunda-feira, né? O médico e o monstro aí. Enfim, eu acho que para mim o principal é a intensidade, né? O Corinthians jogou com muita intensidade na quarta-feira e hoje jogou como se fosse a pré-Libertadores lá no começo do ano, né? O time tem capacidade para jogar mais, mas parece que os jogadores ficam escolhendo qual jogo eles querem jogar, qual jogo eu vou colocar mais a perna, eu vou correr mais, enfim. Se o time inteiro não vai junto, esse time não vai para frente. O time tem que estar o tempo inteiro lá em cima, senão não vai funcionar. Teve um bom tempo até essa segunda-feira para se recuperar, não conseguimos jogar nada. Espero que até o sábado a gente consiga jogar um futebol, no mínimo, decente, né? Na frente da nossa torcida. Mas, Ana, a gente saiu muito preocupado também com as contusões, né? Aconteceu a contusão do Memphis, do Carrijo. O Yuri saiu mancando, mas depois já estava jogando hoje, já estava normal, né? Mas especialmente com o Carrijo e o Memphis. O Carrijo teve que operar, né? O tornozelo. E a previsão, pelo que eu estou entendendo, enfim, eles não sabem dizer, mas talvez em novembro, mas talvez só o ano que vem, né? Estão falando que
talvez consiga voltar esse ano, talvez não, depende de como ele se recupera. Só que, de novo, né, desculpa, mas eu acho que não aconteceria se fosse num gramado normal isso aí. E a perna dele ficou presa na borracha ali, a hora que o GI caiu em cima da perna dele, né? Parece frescura, mas os jogadores, muitas vezes, eles têm razão quando eles reclamam, né? A FIFA deixa, mas não cedia nenhum campeonato deles nesse tipo de gramado. Por que será, né? Porque eles têm que pagar o seguro? Eu acho que deveria ter feito de novo um protesto como foi feito contra os jogadores. Eu sei que o Neymar já tá falando que não quer jogar lá, mas os nossos jogadores, os outros jogadores têm que falar a mesma coisa. A gente tem que preservar a integridade deles. A do Memphis é uma coisa, por acaso, né? Ele sentiu ali a posterior, vai ficar 2-3 meses fora, podia ter acontecido em qualquer lugar. Mas a do Carrillo, pra mim, não. A do Carrillo aconteceu por causa do tipo de gramado. Os jogadores ensaiaram um protesto ali, mas ficou só num post em rede social, enfim, não foi nada além disso. E os estádios com grama artificial estão só aumentando, né? Cada estádio novo que aparece aí, vem essa história de que tem que ter show, né? E com show, grama natural não dá certo. Mas nenhum é tão ruim quanto... Porque lá tem muito mais show, né? Não sei lá dizer. Tem muito mais show, né? Mas que nenhum é tão ruim, não é. Enfim. Mas vai fazer falta o Carrillo, né, Dudu? Bastante. Um elenco curto como o nosso vai fazer muita falta. Mas enfim, torcer pela recuperação dele logo. Se conseguir voltar esse ano, ótimo. Mas também volta com calma, volta direito, porque não é um jogador, né, tão jovem já, acho que são 34 que ele tem. É uma pena. A gente lamenta. Ele tem que se cuidar agora. Não é uma lesão fácil, né? Falo por experiência. Mas enfim, ele tem que tomar esse cuidado, porque ele é fundamental para o nosso time, seja final do campeonato como for, ou principalmente para o ano que vem. E torcer, né, que nem a Ana falou, verificar essa questão do gramado, porque eu fiquei com muito receio do Garro ter uma lesão. Acabou acontecendo com o Carrillo, mas eu confesso que eu fiquei com muito receio do Garro ter uma lesão. Graças a Deus não aconteceu, mas enfim, perdemos um jogador importantíssimo também pro resto do ano. E o Memphis, a gente tinha comentado aqui, o Corinthians não divulgou a data, né? Mas deve perder pelo menos o jogo de ida da Copa do Brasil, que deve ser lá pelo dia 27 de agosto, né? Antes do final desse mês. Talvez esteja disponível para jogar o jogo de volta. Que lama, hein? Dureza. Assim, o problema não é o Memphis se machucar, porque, enfim, isso acontece, apesar, enfim, do porém que ela falou, esse negócio de grama sintética tá cada vez se provando uma encrenca. Mas o problema não é o Memphis machucar, isso acontece com qualquer jogador. O problema é que a gente tem cobertor curto, né? A gente não tem opção. E pior do que isso, a minha sensação é que, assim, tipo, com o Memphis fora, o Dorival vai querer colocar o cara no lugar dele. Não, teria que mudar o esquema do time jogar de maneira diferente, porque é outro jogador com outra característica. A gente não tem outro jogador que vai fazer o que o Memphis faz. Eu duvido que o Dorival vai fazer essa mudança, né? Não me cheira, porque a gente sabe dele, enfim, fazer isso. Mas o que me aflige mais não é nem como eu disse, não é nem me machucar, não. É a gente ficar sem cobertorzinho ali, porque, cara, nessa friaca e sem reserva é foda ficar sem cobertor. Vai ser duro ficar sem o Memphis e sem o Carrillo. Aí o Dorival, né, encontrou a sua equipe, curiosamente a mesma equipe que os Ramones encontraram um tempo atrás. Joga 2 partidas muito boas com essa equipe e já não consegue mais, né? Já não vai repetir o Memphis tão cedo, o Carrillo também já não é a mesma coisa. O Bidon, né, que tem entrado no lugar, já não desempenha o mesmo papel, não consegue fazer o mesmo futebol. Então já começa a sofrer aí com essas perdas e poucos reforços chegando, né? Vamos falar daqui a pouco do Vitinho, mas realmente não tem muita perspectiva de novos reforços aí tão cedo. Ainda mais que o Corinthians está correndo risco, né? Não sei como é que tá a história do transfer ban aí para estourar. Enfim, o sorteio da Copa do Brasil, né? O sorteio vai ser nessa terça-feira de manhã, né? Vai ser terça-feira logo de manhã. Enfim, os adversários: Vasco, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo ou Fluminense. Eu não vou fazer uma especulação aqui de quem que vocês gostariam de pegar, porque esse podcast vai sair quase que no horário que o sorteio, então já vai estar atrasado. Mas, enfim, qual time você tem mais medo, Ana, de pegar nessa próxima fase, nessa quarta de final? Você não gostaria? Melhor, medo, né? Nenhum. Qual eu não gostaria?
não gostaria de pegar o Botafogo. Olha, dos que passaram, eu acho o Botafogo mais chato mesmo. Eu gostaria de tentar, só para ser diferente, eu gostaria de tentar evitar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Bom, eu preferia não pegar o Cruzeiro, deixa o Cássio lá de lado, enfim. E vamos seguir a nossa vida aqui. Mas tá aí a Copa do Brasil, a gente vai comentar. O cara não gosta de encontrar com o ex, mano. Melhor não, né? A gente precisa dar aquela saudade, aquela dor no peito. Enfim, na semana que vem a gente comenta um pouco o adversário sorteado aí, as datas do jogo. Lembrando só, Gui, eu sei que nós vamos falar mais pra frente, mas primeiro vão ser sorteados os confrontos da Copa do Brasil feminino. Vai primeiro ser o feminino, para depois ser o masculino. Na parte masculina já vai ficar definido o chaveamento. Todos os caminhos já vão ser desenhados, os mandos também. Mas primeiro, para quem gosta de acompanhar na internet, no YouTube, vai ser o sorteio do futebol feminino, onde nós também nos classificamos. Pegamos um adversário difícil, mas passamos. Bom, essa semana rolou finalmente o impeachment de Bição. O Augusto Melo está fora, empichado, destituído. Foram 1.413 votos sim, 620 não. 2 brancos e 2 nulos aí a favor, então, do impeachment do Augusto Melo. Ainda bem, né, Gibson? Ainda bem, assim, eu só confesso que eu fiquei surpreso quando vi os números da votação com esses 600 e tanto que ainda votaram pra ele ficar. No mundo ideal, né, no momento que o cara é indiciado, o cara tem que já sair do cargo e falar, não, vou me afastar, porque assim, ele tem que ter a clareza que a instituição tá acima dele. Mas óbvio que isso aqui no Brasil não existe, né, enfim. Dito isso, já que ele não tem essa decência, o resto dos conselheiros e dos votantes ali podiam botar a mãozinha na cabeça e falar, não, tira. Né? Mas, pô, 600 e tanto ainda apoiarem o cara, eu achei que ia ser goleada, sabe assim? Que ele ia tomar 1900 a 100, sabe assim? É que esse universo é muito pequeno, né? Tem muito amigo, muito camarada, enfim, muita politicagem ali no meio, muito favorzinho daqui, favorzinho dali. É muito mais fácil você, enfim, controlar um grupo de são 2.000 votos, né? Do que um grupo maior e tal, e menos coeso, né? Esses caras aí, eles todos acabam se ajudando demais. Um cartão corporativo pra lá, outro pra cá. Pois é, levam no Mac, né? Depois paga uma Netflix pra alguém no cartão ali, né, Ana? Mas como é que você viu aí a saída do Augusto Melo? Eu não tinha tanta certeza quanto o Gibson que ele ia sair, que pra mim eu até achei o número expressivo, visto que lá dentro é quase um feudo, mas eu achei bom, porque se ele continuasse ia ter outros pedidos de impeachment, a gente não ia ter sossego até o final do ano. Eu sei que ele ainda pode recorrer, mas ele tem perdido na justiça toda vez que ele recorreu. Então eu acredito que ele vai perder de novo e a gente consegue fazer uma eleição minimamente para ter um presidente até o final do ano que vem, né? Não que eu acho que vai ser ótimo, nossa, o presidente que vai entrar vai ser maravilhoso, mas pelo menos nós vamos ter estabilidade que nós não tivemos nos últimos 2 meses aí. É o que a gente espera, né? Vamos ver quem é que vai ser, como é que vai ser essa eleição, é que não né, dá Dudu? pra ser pior, né? Olha, já ouvi essa frase antes e deu merda. Cuidado. Eu tava esperando, não que fosse ser mais empatado, vamos falar assim, mas eu imaginei que fosse ter mais nulos e brancos. Exatamente pela essa camaradagem, então é melhor não falar que sim, melhor falar que não, ficou no meio do muro. Mas que bom que foi resolvido. Eu acho que isso foi importante e que agora o conselho como um todo, o pessoal que vai votar, eles comecem a pensar mais no Corinthians e não só neles, para que a gente enfim possa sair desse buraco que cada ano que passa vem só aumentando. Só dar uma atualização aqui, o Vessone acabou de publicar, né, que o Dorival falou na coletiva que provavelmente o Carrijo não volta até o final do ano, né? Então a gente estava falando aqui que talvez ele voltasse em novembro, dezembro, ou o Dorival já jogou um balde de água fria aí na gente, falando que o Carrijo não deve voltar até o final do ano, só o ano que vem. Enfim, voltando agora pro assunto do impeachment, agora o Romeu Tuma, que é o presidente do conselho, tem uma semana, sei lá, alguns dias aí para convocar uma nova eleição, marcar a data de uma nova eleição. Até lá, o Osmar Stabile fica como presidente, né? Essa eleição não é uma eleição aberta para todos os sócios, vai ser uma eleição só do conselho para ter esse mandato tampão até o fim de 2026, né? Quando vai ter outra eleição, e aí sim esse novo presidente eleito em 2026 fica 3 anos.
O estatuto não impede que o eleito para esse mandato tampão seja candidato em 2026, né? Foi o que aconteceu com o André Sanches lá atrás, né? Não houve impeachment, porque o Dualib renunciou antes, mas ele acabou sendo eleito pelo Conselho, ficou 1 ano e pouco ali, e depois foi eleito por um mandato completo posteriormente, e depois foi reeleito. Enfim, depois, mais para frente, né? Teve o Gobi e o Roberto Andrade no meio, e aí ele foi reeleito depois de novo. Então a gente está aguardando aí, deve sair essa semana uma data para essa eleição do Conselho para o novo presidente. E bom, a eleição desse tampão aí no Conselho, o Gibson já falou, né? Esperava um pouco mais de votos diferentes e tal. É um núcleo menor ainda do que esses sócios, né? Então as surpresas podem acontecer. E o Conselho ainda sofre muita influência do grupo da Renovação e Transparência. Então não me surpreenderia se aparecesse algum nome ligado à chapa anterior aí para fazer esse mandato tampão. Mas vamos esperar aí para ver a data e quem vai se candidatar, né? Bom, chegou o segundo reforço do Corinthians esse ano, né? O primeiro foi o Angileri e agora o Vitinho foi apresentado. Já bidou, né? Já teoricamente pode entrar contra o Bahia no jogo no fim de semana. 31 anos, contratado até o fim de 2026. Gostou do jogador, Gibson? Olha, eu não tenho tanta lembrança dele, assim, sei lá, ficar seguindo. Mas a gente tá tão carente ali na frente que ele tá precisando de ajuda, cara, né? Então, assim, eu espero que ele tenha um nível mínimo pra poder jogar, né? Porque mais contratação ruim a gente não tá suportando, não. E você, Ana, gostou do Vitinho, que já foi jogador do Dorival, né? Nos Urubus Cariocas lá, eles já tiveram um período juntos. Olha, o Vitinho começou muito bem no Botafogo, né? Depois caiu um pouco de produção, ainda foi mais ou menos no Flamengo. No Internacional não fez um bom ano, né? E agora estava na Arábia, fez 6 gols em 33 jogos. Se você pegar o número do Romero esse ano e o número do Thales Magno, provavelmente deve ser pior no recorte de 33 jogos. Então, assim, é o que o Gibson falou. Eu espero que tragam um oxigênio, alguma coisa nova aí, porque o ataque do Corinthians sem o Yuri, sem o Memphis, é muito arame liso. É muito feio, né? Muito ruim. O Vitinho que tem o chute de fora da área, né? Como característica ali, marcou muitos gols assim. E o Corinthians pode precisar dele, né? Pode precisar dele, mas o Corinthians precisa chutar mais de fora da área. A gente vive falando isso, né? O Coronado tinha o chute de fora da área. Fez um gol ou outro, mas não chutava tanto como a gente gostaria. O Vitinho tem, o próprio Garro pode chutar mais fora da área, o Memphis, enfim. Mas é importante, são características, é um jogador que vai atuar mais pelo lado. Nós estávamos precisando bastante disso. Se vai dar certo ou não, acho que só o tempo vai dizer, mas... E a gente tem um recorte, eu concordo muito com a Ana, ele foi muito bem nos Urubus. Nos outros 2 times, ele não foi bem. E confesso, lá na Arábia, não estava acompanhando ele. Acho que ele chega para ajudar, ele já conhece alguns jogadores do elenco, além do técnico, além do próprio Fabinho. Torcer para se adaptar o mais rápido no estilo de jogo do Dorival, poder conhecer o elenco como um todo, se encaixar do jeito de jogar, porque é peça fundamental, que a gente falou, ainda no ataque. Estamos precisando urgente de gente no ataque. Eu tenho muita confiança no Fabinho para fazer o cara jogar, né? Para fazer o Vitinho entrar nos eixos e mostrar o melhor futebol dele aqui no Corinthians. A minha preocupação é que ele já está 4 anos fora, né, no futebol árabe, e a gente sabe que a volta para o Brasil sempre tem uma diferença de ritmo, de velocidade da bola e tal, então a gente tem que ter um pouco de paciência, que vai ser difícil, né? Mas a gente também vai ter que ter um pouco de paciência com o Vitinho. Com a saída assim, com a contusão do Memphis e do Carijo, o Vitinho para mim já começa facilmente de titular, porque os nossos reservas desses jogadores não estão muito ruins, né? Estão péssimos. Então, para mim já começa merecendo uma chance para ver se melhora um pouco, né? E a gente tem um pouco isso também, né? O jogador quando chega querendo mostrar serviço e às vezes até agrada mais do que no período mais longo a gente fica
meio ressabiado, né? O Angileri tá aí, o Thales também chegou jogando, fazendo gol e tal. Agora ninguém suporta mais o Thales. O Angileri mostrou um bom futebol no começo, agora já tá reserva do Bidu. Então vamos torcer para ele chegar chegando. Enfim, e é só a segunda contratação do Corinthians no ano, né? E desse jeito também, sem contrato, negociando com o jogador direto. E se chegar mais algum, vai ser do mesmo jeito, não vai ser de outro jeito, não. Até porque o Corinthians está correndo o risco de sofrer o transfer ban, né? Aliás, está chegando a hora do Corinthians sofrer o transfer ban, né? Era 11h59, o Corinthians tem até meia-noite dessa segunda-feira para pagar o Santos Laguna o dinheiro aí, uma dívida pela contratação do Félix Torres. Né? Acho que eles não querem de volta, não. 6 milhões de dólares, dá uns 34 e uns quebrados milhões de reais aí. Enfim, a dívida já foi para todas as instâncias, o Corinthians está condenado, tem que pagar. A saída é uma negociação com o Santos Laguna ali para poder ter parcelar. O Corinthians já tinha parcelado antes e não tinha pago, né? Então não vejo por que o time lá vai querer parcelar mais. Mas é a lama, né, Gibson? A má administração financeira. Pô, a gente vive num semi-transfer ban, né? Faz tempo, né? Porque é sempre... semana que vem é transfer ban. Tá, beleza, perfeito. Acho que ninguém nem se esquenta mais a cabeça. Tá, a gente resolve até segundo. Sabe assim, tipo... Já nem é uma ameaça mais pro Corinthians, né? Se bem que no atual momento, não sei se vai chegar alguém que vale a pena mesmo. Depende até melhor. Transfer ban a gente economiza dinheiro, tá precisando poupar, né? Mas enfim, é mais um de dezenas que a gente já quase sofreu, né? Porque tô brincando que não tem a menor surpresa, nem tem mais impacto, mas que é um puta pé no saco, porque enfim, a gente sabe que continua essa zona administrativa e financeira no clube, e isso não vai acabar tão cedo, pode apostar que vão ser ameaçados de muitos outros transfer ban ainda. Não, já tem uma fila. O próprio Rojas, né, já tá também para chegar nesse mesmo ponto, que é tipo paga ou é o transfer ban, enfim, tem vários assim e nada mais, nada menos é um mês ali de salário que o Corinthians precisa pagar pro Santos Laguna. Não vai sair esse dinheiro tão fácil assim, né, Ana? Não, o Cuiabá nós pagamos já? Não, o Cuiabá tá no CRND lá, enfim, tá. Receberam a parcela desse mês passado receberam. Esse mês... Só Deus sabe, né? Vamos ver, né? Não tem jeito, o Corinthians não tá equilibrado, vai tomar transfer ban, ameaça de transfer ban tá na hora, isso é o que nós estávamos falando antes, precisa vir alguém sério que queira sanar as dívidas do Corinthians, enquanto isso não acontecer, a gente fica assim. E você, Dudu, como é que tá vendo aí essa possibilidade enorme, né? Até agora não saiu notícia de que pagou, a gente tá aqui 11h15 da noite. Então, na verdade, o que a diretoria do Corinthians iria conversar com o pessoal lá do Santos Laguna, por causa do impeachment, ia tentar dar aquele jeitinho brasileiro. Não sei se eles vão cair nisso, pra gente ganhar alguns dias, muito em função que o Corinthians está atrás lá do lateral direito, pelo menos escrevendo ele, fechando, eu acho que aí eles não vão se incomodar com esse transfer ban. Mas acho muito difícil, não tem muito o que fazer, não sei se o Corinthians vai conseguir, né? O Corinthians estava com dinheiro bloqueado da Copa do Brasil, passamos de fase, não sei se já recebeu também, enfim, não sei se vai conseguir antecipar o valor lá da liga que prometeu, parece que o patrocinador falou que poderia ajudar alguma coisa para não... Mas enfim, também não adianta o Corinthians ficar pegando dinheiro de 26, 27, 28, porque lá na frente, se não tiver uma boa administração, vai sobrar de novo tudo isso aí. Não tem jeito. E o negócio da Liga deu ruim, né? Porque a Liga pediu, falou, não, a gente adianta. Mas o Corinthians assinou o contrato até 2029. A maior parte dos clubes da Liga Forte União assinou até 2030. Então eles falaram, a gente te dá um adiantamento e você assina uma extensão do contrato até 2030. E o Osmar Stabile não quis fazer isso, não quis aceitar essa exigência aí da Liga Forte União. E também tem a ver com a história que rolou essa semana do Flamengo e do Corinthians se unindo, né? Para conseguir propostas comerciais e de transmissão do futuro Campeonato Brasileiro em conjunto, né? E aí, se o Corinthians assina isso com a Liga Forte União, acaba atrapalhando
essa possível aproximação aí com os urubus cariocas para fazer essa negociação. Então, esse dinheiro da Liga Forte eu acho que não vem. E é isso, né? O patrocinador falou que adianta parcelas do pagamento. Então vai ter agora, mas depois vai faltar. É o cobertor curto ali, que nesse frio, né, Gibson? Faz falta. Pois é. É que nem ficar gastando cartão de crédito achando que você pagou a dívida, né? Uma hora isso é cobrado, né? Depende, se você for no corporativo, não. Enfim, falamos aqui da chegada do Vitinho e 2 jogadores, quer dizer, 1,5 parece que tá de saída. O Maná parece que estava de saída, mas não sei mais se está indo de saída ou não. Mas o Maná e o Palácios, né, tinha saído a informação que eles estavam sendo emprestados. O Maná para o Criciúma até o final desse ano e o Palácios para um time da Ucrânia até o meio de 2026. O Palácios que, enfim, jogou muito, muito pouco, né? Mas o Maná... Eu acho que estão querendo matar o Palácios, hein, mandando ele para lá. Mandando... Os times da Ucrânia estão jogando na Polônia, na verdade, pelo que eu entendi, né? O que eu li hoje sobre o Maná é que o Corinthians estava emprestando de graça, mas aí começou a falar, não, peraí, a gente quer uma graninha pelo Maná. E parece que não vai rolar mais o negócio, ainda estavam na dúvida ali. O que você achou desses possíveis empréstimos aí, Ana? Quer dizer, o Palácio acho que vai mesmo, né? Eu achei excelente. Não são jogadores não aproveitados que nós estamos pagando salário. Eu acho que teria que fazer isso mesmo, ainda mais se a gente não for arcar com os salários dele, porque eu não li se isso vai ser assim ou não. Se for assim, melhor. Eu acho que valoriza o jogador volta com mais experiente, principalmente o Maná, né? O Palácio já tem experiência, jogava na seleção e tudo. Mas eu acho excelente a ideia de emprestar os 2. O problema é que a gente não tem reserva para lateral direita, né? Tudo bem que o Maná não é uma opção exatamente viável, mas ficar sem também é duro, né? Eu entendo o time querer se livrar o cara, dar pra ele ganhar rodagem, sei lá, qualquer coisa que o valha, tentar valorizar um pouco o passe dele, mas o planejamento aí tá difícil, né? O Palácios vai para não voltar mais, né? Porque ele quando se encerra o contrato dele até o meio do ano que vem. E o Maná seria bom para pegar um pouco de rodagem. Enfim, a gente vem falando aqui, né? O Corinthians há quanto tempo não tem um lateral direito, assim? Tinha o Fagner e não tinha reserva. Agora tem o Mateuzinho e não tinha reserva. De repente, ele pega essa experiência, volta um pouco melhor, tira um pouco da responsabilidade, né? De repente a camisa volta, se sente melhor, porque é uma posição carente no futebol. Então, de repente, é uma oportunidade para ele mesmo tentar se desenvolver e voltar buscando o espaço ou no Corinthians ou em algum grande clube aí para que ele possa arcar com o futebol dele, porque senão, se ele for emprestado e voltar pro Corinthians do jeito que foi, obrigado, empresta de novo. O Corinthians tem 3 jogadores no sub-20 na lateral direito, o Jacaré, o Caipira e o Baleirim. Então, eu acho que vale a pena emprestar o Maná e tentar testar uma outra alternativa se a gente não trouxer ninguém por causa do transferban ou porque não arranjou ninguém mesmo. Estão falando do tal do português, né? Esgaio, mas também, enfim, jogador mais experiente e que parece que não joga nada. O Rafael Ramos tá no Ceará ainda, se eu não me engano. Parece que não joga nada. Não, as informações que eu tenho. Aí você fala do Vitinho, o pessoal vai lembrar dos gols, lembra de algum momento que jogou esse Esgaio, é tipo um deserto, não sai nada, não parece uma notícia boa, assim, era da seleção sub-13, não parece nada, o cara, assim... Foi campeão com o Sporting agora. Bom, na lateral esquerda, quem renovou foi o Matheus Bidu até 2027, o contrato dele terminava no final desse ano. Acertada a renovação, Dudu? Olha, depois do gol de quarta-feira tá certo, tinha que renovar mesmo. Ancelotti tem que estar de olho nele, tá faltando o lateral esquerdo, tá certíssimo, mas... Ele renovou antes, né? Enfim, né, pelo menos é um cara que não sentou no contrato, mostrou porque renovou. Mas a gente falou aqui, né, brincadeiras à parte, que os Ramons tinham, né, recuperado o futebol do Bidu. Ele já vinha jogando melhor, vamos falar assim, no ano passado. Sabe, se ele jogar o que ele vem demonstrando no final do ano e algumas partidas esse ano, até que tá bom, não foi um contrato tão extenso de 5 anos, essas coisas, então eu acho que valeu a pena dar mais uma oportunidade para ele, porque ele sabe jogar, então precisa só melhorar um pouco na parte da
qualidade da defensiva, mas ele é um bom jogador que já está habituado lá com o elenco e com os esquemas do Corinthians. Então, eu gostei. Titular tem que renovar, né, Ana? Não tem jeito. Ele não é um craque, né? Mas visto do que nós temos por aí de lateral esquerdo, para mim tá bem ok. Depois de quarta-feira, então, nós vamos falar o quê, né? Tá ótimo. Vamos continuar lá e que ele continue evoluindo. Ele já mostrou vontade de jogar no Corinthians, né? Porque ele não quis ser emprestado, né? Ele falou que ia dar a volta por cima, ele deu a volta por cima. Então, podemos acreditar que pode ser um bom lateral. Também, no mercado brasileiro, quem que nós íamos contratar? Você falou, o titular tem que renovar, né? O Ojek chegou tão bem, caiu de produção pra cacete, né? Então, as opções que temos são essas agora, né? E pelo visto, assim, pra renovar é porque não tinha ninguém no mercado, não estavam achando ninguém pra trazer também, né? Porque estavam de olho na janela, então se não acharam ninguém, falou, bom, vamos renovar pra garantir a fatura. Então, é provável que não tinha ninguém pra trazer agora, pelo menos dentro das possibilidades do Corinthians, né? Enfim, o próprio Angileri, termina o contrato no final desse ano, né? Então, você renovando com o Bidu, você já tem pelo menos um lateral esquerdo para começar 2026, né? Não sei se vai renovar com o Angileri. Tinha que renovar com o Bidu, não tinha outro jeito. Não sou fã do jogador, eu acho que ele é como um lateral bem mais ou menos, mas a gente tá com... Enfim, não tem lateral esquerdo, né? Impressionante, o Corinthians não acerta um lateral esquerdo faz muito tempo, né? E Ana, como é que foram as brabas essa semana? Foram muito bem também. A gente teve 2 jogos excepcionais essa semana, né? Primeiro válido pela Copa do Brasil, um pouco antes do jogo do masculino, né? Foi às 4h30 da tarde, naquele horário que só a CBF sabe fazer pelos jogos femininos, né? Porque não é nem mata-mata, é mata só da Copa do Brasil. Eles botam quarta-feira, 4h30 da tarde. Eu não sei se eles pensam que o público do futebol feminino não trabalha, não sei qual que é o problema deles. Mas o Corinthians era um jogo único, na casa do adversário. O Corinthians jogou o primeiro tempo muito bem, abriu 1-0. O segundo tempo deu uma caidinha, né? Logo no fim do primeiro tempo eles acabaram empatando com um gol com a lei do ex, né? O jogo foi lá e cá, o segundo tempo acabou terminando 1-1. E nos pênaltis a gente se deu melhor. Passamos ali pelo Cruzeiro, que é a segunda força do futebol brasileiro atualmente, né? E aí, como o Dudu já disse antes, nós vamos aguardar então o sorteio da Copa do Brasil, que vai ser amanhã, antes do sorteio masculino. Além disso, no final de semana, a gente teve o primeiro jogo das oitavas de final do Brasileiro. A gente fez o primeiro jogo fora contra o Bahia, mas o jogo foi em Aracaju. O Corinthians, no último minuto, fez o segundo gol da Zanotti, ganhou 2-1. Lembrando que não é desculpa, mas o Corinthians fez o jogo, teve muita convocada para a Copa América. Depois teve o jogo contra o time de verde que nós ganhamos. Depois teve o jogo eliminatórios contra o Cruzeiro. Essa vitória do Bahia tem que ser muito comemorada mesmo, porque é um time que vem desgastando, né? Agora a gente tem as oitavas o jogo aqui em casa, vai ser no Pacaembu, né? Espero que tenha um público maior. No último jogo, o público não foi bom no Pacaembu, eu acho que deu menos de 1.000 pessoas, se não me engano, deu 1.000 e pouquinhas. Espero que agora, como é mata-mata, que a torcida compareça mais e apoie as Bravas, que não estão tendo um desempenho tão bom quanto os outros anos, mas a gente tem chegado aí e tem bastante campeonato ainda para disputar. Sexta-feira, Corinthians e Bahia no Pacaembu, 9 da noite. 9 da noite. Vai estar transmissão do Sport TV. A gente só lamenta a questão, além dos horários, dos gramados também, né? Os gramados, tanto do jogo de Minas quanto do jogo de Aracaju, não estavam bons. Até acredito que o gramado do Pacaembu vai estar bom também. Mas ter esse tipo de cuidado para que a gente não perca as jogadoras também por lesão, é importante. Mas vamos esperar amanhã. Vamos esperar amanhã nossos sorteios, nossos adversários. E ver o que a bolinha nos aguarda. Lembrando que só a gente vai assistir o sorteio amanhã da Copa do Brasil. Né? O restante de São Paulo pode continuar trabalhando, fica à vontade. E teve o filme, né? Tem a história do filme, né? A Melhor Mãe do Mundo. O filme da Ana Mulaert, que está em cartaz em São Paulo, e que comprando o ingresso pelo ingresso.com, parte do dinheiro vai ser doado para a vaquinha da Gaviões, da Neoquímica Arena, já que tem uma cena no filme, importante no filme, feita lá dentro do nosso estádio. Enfim, a protagonista do filme
Fatal, Melhor Mãe do Mundo, é corintiana. Eles falam muito do Corinthians no filme. Não sei se vocês foram assistir, mas eu fui assistir essa semana. Enfim, vale a pena assistir o filme, que tem o Corinthians aí no meio da história. E é importante a participação do Corinthians na vida da melhor mãe do mundo. A melhor mãe do mundo não pode ter defeito, só podia ser corintiana, né? Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando esse podcast 450. Mas não sei antes, o Gibson lembrar nossas redes, certo, Gibson? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui somente no YouTube. Temos também o Instagram, Facebook, Twitter, ou XOS, como você preferir. Temos também o que mais? Temos o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, Blue Sky, mais alguma coisa que eu esqueci? Não, acho que é isso. Em todos eles, Irmandade Corintiana com TH, só no Blue Sky, no Twitter ou XOX, que é Irmandade Timão. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Esperamos vocês na semana que vem. Estaremos de volta, Dudu. Domingo, 7 da noite. Domingo, horário tradicional. Contamos com a audiência de vocês aí. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Até a semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Essa semana, na verdade, né? Até semana. um pouco mais tarde. Essa semana. Já estamos mais pra lá que pra cá depois desse jogo.